Alô, torcida Chavante, está chegando mais um episódio do ChavaCast. Eu sou o Pedro Henrique Krieger e novamente não estou sozinho para contar um pouco das novidades do Grêmio Esportivo Brasil. Comigo, direto de Portugal, Gustavo Iribarren. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Começando mais uma semana otimistas com o Brasil, mas a corneta nunca pode faltar. Que maravilha. Lucas Maffei, direto de Taquara. É Luizinho. É Luizinho. Tudo isso que eu tenho pra dizer. Nossa, é o suficiente. Meu Deus. André Silva também está com a gente. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos ouvindo. Um abraço a todas e todas. Estamos aqui para falar um pouco mais sobre o nosso Chavante. Em especial também dar um abraço para os nossos amigos, torcedores de São Luís de Juí, do Real e por aí vai. E estreando no programa, direto de Santa Catarina, Gabriel Costa. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Chavante mais querido do Brasil. Um prazer estar participando do podcast pela primeira vez e vamos conectar bastante hoje. Então, começando os trabalhos, vamos falar sobre a reapresentação do elenco, com 26 atletas, que ocorreu na tarde da última sexta-feira no estádio Bento Freitas, sem Boquita, que chegou depois, e os atletas aí foram apresentados à torcida. Antes de a gente falar um pouco sobre os jogadores, sobre a apresentação deles, eu estive no local e gravei algumas entrevistas. A gente pode ouvir agora um pouquinho para conhecer um pouco melhor sobre alguns dos recém-chegados e também de alguns velhos conhecidos da torcida Chavante. Com ele, Leandro Leite. Muito feliz por mais uma temporada aqui no clube, né? Clube que eu tenho um carinho imenso, tenho uma coisa muito forte com o clube, com o torcedor, né? Acho que o clube está montando, juntamente com a comissão técnica, está montando um grupo muito forte, jogadores experientes, jogadores conhecidos, né? A gente temos pouco tempo para preparação para o gauchão, mas acho que a maneira que a direção, juntamente com a comissão técnica, está montando o grupo, com certeza a gente vai ter um grande 2019 com 3 competições importantes, né? E uma já inicia logo dia 20, então a gente tem que aproveitar o máximo possível esse tempo que nós temos agora de treinamento para que a gente possa chegar no dia 20 no nível de competição. Lógico, sabemos que durante a competição a gente vai crescer bastante em termos de fisicamente, porque eu acho que todos os jogadores que estão aqui tecnicamente sabem jogar, mas o período é curto, não é ideal, mas só que nós vamos fazer de tudo para que a gente possa aproveitar esse tempo que nós temos aí, para que a gente possa ter bastante sucesso juntamente com o torcedor em 2019. Douglas Baggio, um dos novos contratados, também falou um pouquinho sobre a sua chegada no Brasil. Baggio, tu já fez gol no Brasil, a torcida celebrou bastante a tua contratação. Como é que tá a tua expectativa então para esse ano novo? Graças a Deus teve essa oportunidade de jogar em um grande clube, né? Uma força do Sul, uma força do gauchão, né? Tô feliz, tô bastante contente de estar podendo ajudar essa torcida, esse clube maravilhoso. E espero fazer um grande ano de 2019 e, se Deus quiser, alcançar nossos objetivos. Jogou aqui na Baixada, já contra o Brasil, como é que foi a tua experiência? Experiência boa, né? É um time que faz time bastante competitivo, né? E a força da torcida aqui dentro de casa é importante, né? Vi também que é uma torcida que apoia bastante, cobra também, né? Mas sempre para melhorar, para buscar os resultados. Então espero fazer um grande ano e poder ajudar todo mundo. O goleiro Carlos Eduardo, que todo mundo aí espera que seja o goleiro titular, falou um pouco sobre a expectativa para 2019. Carlos, tem a disputa com os outros goleiros, né, dentro do elenco, mas tu acredita que 2019 é o teu ano aí como goleiro titular do Brasil? Cara, eu não penso assim. Eu penso que eu tenho que trabalhar, mostrar trabalho na pré-temporada, me dedicar dia a dia para, se eu merecer a titularidade, eu poder estar atuando e defendendo as cores do Brasil. Trabalhaste com grandes goleiros aqui durante a tua estadia no Brasil. O que tu leva deles para dentro de campo agora, para esse ano? Cara, bastante coisa. Você aprende bastante coisa com goleiros assim que tem um nome muito grande, né? Tipo um Martini, um Luiz Miller. O próprio Anderson, que trabalhava aqui com a gente, e o Pitol, agora por último. Tu pega bastante coisas, bastante jeitos, bastante coisas que eles usam dentro de campo que pode te ajudar no teu jogo, né? E isso é importante, tu se adapta e eles vão te dando conselhos, vão te ajudando, e isso é importante. O atacante Luiz Eduardo também falou sobre a sua preparação para o novo ano. Luiz Eduardo, mais um ano aqui na Baixada, qual é que tá a expectativa aí pro gauchão, né? Campeonato difícil. A torcida também tem muita expectativa contigo no ataque. Como é que está a sua preparação para esse ano? A expectativa sempre é alta, né? Se tratando de Brasil de Pelotas, de
torcida Chavante, que é uma torcida apaixonada. A gente está nessa fase de preparação para chegar com tudo aí no gauchão e a gente corresponder a tão apaixonada torcida que é a nossa torcida do Chavante, né? Então, uma expectativa muito boa, grupo novo, a maioria de jogadores chegando. Já existe uma base já montada do remanescente do ano passado. Agora é trabalhar para a gente dar conta do recado e chegar bem, com muita força nesse Campeonato Gaúcho. Velica, que fez toda a sua carreira em São Paulo, fala sobre a primeira vez no Rio Grande do Sul. Velica, tua carreira é formada bastante no interior de São Paulo. É a tua primeira vez jogando o Campeonato Gaúcho. Como é que tá a tua expectativa para enfrentar esse campeonato? Tem referência já do gauchão? Não, como você falou, eu joguei, né, a minha carreira quase toda em São Paulo. Saí do estado de São Paulo só para jogar mesmo agora no CSA em Lagoas. E tô saindo agora pro Brasil. Então a expectativa é grande. Tô vindo para um grande clube. Espero que a gente plante bons frutos aí pra gente colher lá na frente coisas boas. Teu trabalho dentro de campo, tu também consegue exercer a função de camisa 10? Sim, eu sempre fui 10 de origem, né? Desde pequeno sempre fui meia esquerda e segundo volante, chegando mais no ataque. Com o Fernando Diniz que eu consegui, que ele me trouxe para jogar mais para trás, joguei até de zagueiro, né? No esquema tático dele lá. Então isso só agregou mesmo mais funções na minha carreira, que foi bom, mas onde eu me sinto bem jogando ali de meia ou de volante, segundo volante. Esse novo grupo tu conhece? Alguém já jogou contra? Sim, já joguei com o Everton, já joguei com o Bruno Aguiar e a maioria também já joguei contra já. A gente já, tanto jogar contra, a gente acaba até virando amigo, né? A gente sempre se cumprimenta nos jogos, tudo, né? Então tem boas referências aqui, o elenco tá sendo um elenco forte, formando um elenco forte. A gente tem tudo pra gente começar bem esse ano aí. E por fim, o professor Paulo Roberto Santos, substituto de nada mais, nada menos do que Rogério Zimmermann, falou um pouquinho sobre o elenco recém-montado. Professor, uma experiência agora no Rio Grande do Sul, aqui no Grêmio Esportivo Brasil. A montagem do elenco foi do teu agrado? Na realidade, a montagem do elenco nós tivemos que praticamente assim, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é mais ou menos por aí. Uma remontagem de elenco, porque nós pretendíamos a permanência de alguns nomes que saíram, né, nós pretendíamos que permanecesse, né, dentro das nossas avaliações, dentro daquilo que nós conhecíamos desses atletas, não conseguimos e com isso nós tivemos que intensificar um percentual maior a nível de contratações. A nossa ideia seria meio a meio. De repente vou dar um exemplo em termos de número, manter 10 e contratar 10, não seria meio a meio. Eu acho que nós perdemos alguns jogadores e que com isso nós tivemos que aumentar o percentual de jogadores novos no clube, de contratações, e com isso eu acho que você compromete um pouco o conjunto da equipe. E nós vamos ter que trabalhar muito nesse pouco tempo para que essa equipe ela ganhe um conjunto, ganhe entrosamento daqueles remanescentes com os que estão chegando. E na sua experiência, esse grupo, que principal característica vai ter dentro de campo? Olha, o perfil das equipes que nós tivemos a oportunidade de participar da montagem, de ter um tempo hábil, né, um tempo necessário para a preparação, sempre foram equipes de marcação muito forte, equipe de velocidade no setor de ataque, mas uma equipe que sempre procurou jogar em cima de uma marcação muito forte. A partir dessa marcação, aí sim a equipe, tendo a posse da bola, jogar. Então eu nunca abro mão de uma equipe competitiva, uma equipe que tenha esse perfil. E aí, esses foram os jogadores e o treinador. A gente agradece também a assessoria do Brasil, na pessoa do Carlos Insalriaga, que nos abriu as portas aí na apresentação do Chavante. Lucas, o que tu acha dos novos jogadores aí que foram apresentados? Também deram algumas palavrinhas. Então, eu gostei do Velica, né, que deixou um pouquinho mais otimista, já que ele pode jogar de 10. Medo de que faltem jogadores para essa posição. Também gostei dele falando do Fernando Diniz, né, naquele esquema lá do Fernando Diniz. Achei meio engraçado essa parte. Também gostei do Paulo Roberto, que foi sincero, dizendo que ele esperava contar com um pouco menos de renovação no elenco e tivemos que contratar mais gente do que ele imaginava. Mas continuo otimista, acho que vamos fazer um campeonato tranquilo e espero um bom 2019 para nós. E para ti, Gustavo, tu que estás em outro continente, como é que foi a tua avaliação dos recém-chegados? Eu acredito que o Brasil me surpreendeu muito positivamente, muito com essas contratações. Eu acho que, pelo menos nessa década, digamos assim, eu não vi o Brasil contratar tão bem. Nunca foi tão difícil criticar as contratações do Brasil, porque
a gente vinha sempre dando certo, as contratações davam certo, mas era sempre aquele negócio que a gente não tinha certeza, e pode não dar certo agora, mas a gente vê um time bem encaminhado, que a gente já vê tem uma percepção do estilo que o treinador quer, e eu gostei bastante dos nomes. No início a gente sempre dá uma tremida na base, assim, porque a gente vê pouco em números, e depois o Brasil foi anunciando, e agora a gente tá com números bons, e contratou jogadores bons. O Boquita mesmo, eu acredito que é um bom segundo volante ali para jogar com a gente, assim como o Velica, que me surpreendeu ele ser 10, eu que já tinha visto ele jogar só pelo Audax, ali com o Fernando Diniz bem atrás. Se ele jogar bem na frente, para mim vai suprir essa carência de meias que a gente tá. A gente vai ter o Diogo, vai ter ele, vai ter o Boquita, que pode jogar um pouco mais adiantado, e vai ter o Branquinho também, que pode recuar se preciso. E pra ti, Gabriel, tu que também esteve presente na Baixada, né? Como é que foi a tua avaliação? Não tive, na verdade, mas tudo bem. De última hora não deu imprevisto aqui. Cara, das novas contratações eu gostei muito do Boquita. Tô ansioso para ver o Douglas Bard, já que ele pode exercer mais de uma função. Ansioso para ver também a volta do Diogo, para ver como é que vai ser, se ele já vai vir no time titular, para ver quais as condições de jogo dele. E diferente de muita gente que desconfia do Carlos Eduardo, eu acho que ele já nos acompanha há bastante tempo no clube. Todo mundo sempre disse que ele era uma grande aposta, que seria um grande goleiro. Eu acho que chegou a hora dele mostrar o potencial dele, que ele seja o nosso goleiro titular nesse ano de 2019. Perfeito. André, qual a tua avaliação? Então, eu gostei bastante das entrevistas feitas por ti, principalmente da oportunidade que tu teve também de entrevistar o Carlos Eduardo, que vai ser o nosso novo goleiro. Ele sempre entrou e cumpriu bem o papel dele com a camisa 1, e agora é tentar ver e torcer, na verdade, que ele seja um bom titular também, né? Porque as atuações que ele teve como um bom reserva surtiram um efeito, mas agora ele vai ter que comprovar na sua titularidade ao longo do campeonato. E o Luiz Eduardo, eu acredito que ele pode agora ter uma oportunidade a mais, então, com o Paulo Roberto. Eu não sei muito bem como é que vai ser o esquema tático do Paulo Roberto, o que ele gosta de, o que ele vai querer fazer com esse clube, com o grupo que ele tem no Gauchão, mas eu acho que a gente pode esperar sim que o Luiz Eduardo tenha uma boa participação no início do Gauchão, ou que tenha pelo menos uma oportunidade de entrar e mostrar, né, para o que veio, porque ele infelizmente não teve um bom ano, mas a gente sempre gostou do jogador, então torcer. Eu concordo com vocês também, a gente analisando, tem uma base, né, querendo ou não, o Brasil conseguiu manter uma base com alguns jogadores importantes. Eu destaco o Leandro Leite pela liderança também que tem dentro do grupo, dentro do Brasil, né, ele vai para sua 8ª temporada pelo Brasil, então realmente isso é importante. Os jogadores, como destacaram, esses jogadores aí bem rodados, né, que já jogaram Série B, jogam Série B, estão acostumados a jogar nesse nível. O Velica mesmo sempre disputou campeonatos aí, o Paulistão, pelos times paulistas, então a gente sempre pedia mais jogadores do mercado paulista, né, que é um mercado mais competitivo, e o Brasil esse ano conseguiu trazer esses jogadores. São 27 atletas, né, 26 se apresentaram, como eu havia dito, o Boquita chegou depois, e tivemos uma baixa, né, o volante Zé Augusto, que rescindiu com o Brasil, vai jogar em Santa Catarina, enfim, ficar mais perto da família. O Brasil detém alguns direitos econômicos desse atleta, mas ele não fica. E a informação do radialista Fernando Monassa, que ele publicou no sábado, é de que o Brasil vai buscar um volante que também atue como meia, justamente para suprir aí uma eventual carência no elenco, também para ser mais uma opção. E em princípio seria só esse jogador aí para fechar, enfim, o ciclo de contratações para o Gauchão. Lucas, é isso aí mesmo? Só precisa de mais um jogador ou tu acha que nem esse jogador precisaria? Cara, é complicado porque eu acho que a nossa única carência explícita assim é na meia mesmo. Talvez não chegue a precisar, não sei como é que vai se desenvolver, né? Mas eu acho importante que a direção que o Kila tá com o mesmo pensamento que a gente, digamos assim, né? Fica difícil de cornetar, porque eles estão vendo que só um meia de ofício talvez não seja suficiente. Então, como eu falei antes, o Velica pode jogar de meia também, e vindo um volante meia consiga jogar mais avançado, pode ser que preencha de vez o nosso elenco. E aí, eventualmente, caso aconteça alguma coisa mais grave, vai ter que correr atrás de outra opção. Mas eu acho que o meio-campo é, sim, a principal carência que nós... Não digo carência, a principal lacuna que se encontra no nosso elenco no momento.
E para ti, Gustavo, além dessas questões levantadas pelo Lucas, nessa apresentação a gente viu 2 jogadores da base, né? O Fabrício, todo mundo já sabia, mas também um goleiro, o Marcelo. Eu acho que nesses 2 casos é muito interessante o Brasil subir. A gente sabe que teria que acontecer um desastre total para um goleiro da base jogar, mas é bom, é sempre muito bom o guri subir para ir treinando e pegar ritmo com os profissionais, até porque o guri dizem que é bom goleiro. Eu não cheguei a assistir os jogos, foi só no Disse que me disse, porque eu não estava aqui nos últimos jogos da base, mas dizem que é bom goleiro. E o Fabrício a gente já tem mais do que a prova que tem um potencial grande, então ele tá treinando ali, treinar no gauchão junto com a gente, que nem eu faria no FM, treino no gauchão com a gente, depois na Série B talvez empresta, vamos ver qual é o melhor caminho. Gabriel, o volante Zé Augusto vai fazer alguma falta? Tu queria ter visto ele jogar? Qual é a tua opinião? Eu queria ter visto ele jogar, eu acho ele um bom volante. Nas vezes que ele entrou, eu não achei falha dele em nenhum momento. Se teve, foi raras vezes. Mas eu gostei dos 2 atletas que subiram da base. O goleiro, como é apelidado de Batata, ele já tá conosco desde o Sub-16. Ele subiu todas as categorias até chegar ao profissional. Todo mundo elogiou ele como bom goleiro. Claro que não é a hora dele entrar, talvez nem como segundo reserva ainda, mas é um bom goleiro. E o Fabrício mostrou nessa Copa Sub-19 que a gente ganhou o título que tem um bom potencial, é um bom atleta, e já demonstrou isso no Futebol Manager do ChavaCast inteiro também. Que maravilha, é o Futebol Manager invadindo o espaço. André, na tua opinião, Zé Augusto vai fazer alguma falta? O Brasil realmente precisa de um novo jogador? Qual é a tua opinião? Vai fazer falta porque ele iria compor a equipe do Brasil de uma maneira muito boa, assim como ele já vinha compondo ao longo de 2018. Pelo que eu escutei um pouco do Kila, que ele deu uma entrevista nas rádios aqui da cidade nessa semana, a ideia era procurar, por exemplo, um meio campo durante o gauchão, que o Brasil não ia se preocupar agora, porque vai ser pauta daqui a pouco pra gente falar do Rondinelli, que como o Brasil perdeu muito tempo com esse jogador, né, procurando e tentando contato com esse jogador, o Brasil acabou perdendo tempo de contratar um outro meia. Então o Brasil vai esperar agora começar o gauchão para poder ver se vai contratar outro, porque o que tem agora não cabe no orçamento do clube. E agora surgiu essa rescisão, né, do Zé Augusto. O Brasil provavelmente vai também aguardar o início do gauchão para contratar um jogador que faça as duas, assim como os jogadores que nós já temos no elenco. Vai fazer falta, sim, o Zé Augusto, mas eu acredito que, por um momento, o Brasil tá com uma equipe boa, assim, a ser formada pelos nomes que nós já temos, e com certeza daqui a pouco vai aparecer um jogador aí que vai compor o grupo do Brasil, e espero que ao longo de 2019. Olha só, eu tô acessando aqui um site de Santa Catarina, NG Plus, que fala sobre o interesse do Criciúma, seria o clube aí do Zé Augusto, então. É ele. Alguém postou no Twitter. Então o Criciúma, adversário do Brasil na Série B, está contratando o Zé Augusto. E o Zé Augusto é natural de Florianópolis, né? Vamos para o nosso próximo tópico. O Brasil, saiu a informação que o Brasil havia acertado toda a papelada, enfim, a questão salarial com o Rondinelli, o meia e atacante do Guarani de Campinas, mas na última hora ele resolveu permanecer no Bugre. Qual a opinião de vocês? Ele teria acrescentado? Seria o meia que falta, de repente, aí para o Brasil? Lucas, qual a tua opinião? Eu não me agradaria a contratação. Não acho ele melhor que o Diogo, por exemplo. Então eu acho que é melhor esperar e trazer alguém que seja no mínimo do mesmo nível do Diogo do que queimar uma ficha e desperdiçar, entre aspas, salário e algo mais com alguém que não venha agregar muito. André, qual a tua avaliação sobre o Rondinelli? Eu gosto muito do jogador, já assisti vários jogos do Guarani com o meia, e se ele viesse, com certeza seria para ser titular. Claro, o jogador chegando aqui não é só um nome, ele vai ter que mostrar o real valor que ele tem e o que valeu então a sua contratação. Infelizmente ele não veio. Na minha opinião, ele teria sido uma boa contratação. A gente teria uma posse de bola e uma velocidade também para compor o ataque do Brasil. Aconteceu, né? Ele preferiu continuar lá, aceitou uma nova proposta do clube de Campinas e resolveu permanecer no clube que ele já estava. Então, boa sorte para ele, né? Gustavo, tua avaliação sobre o Rondinelli? Eu acredito que seria uma boa contratação no Brasil.
Ainda mais pela idade, não só pela qualidade que a gente sabe que ele tem, mas ele é novo, ele tá no 27 anos por um meia na qualidade de camisa 10, eu acredito que seja novo, ainda tá recém começando a chegar no auge da capacidade física e técnica, então seria um bom acréscimo para a equipe do Brasil, ainda mais que a gente, apesar do Velica fazer as duas ali, ele não é aquele meio ofensivo, ele é mais um meio de transição, não sei bem como definir, e a gente fica só com o Diogo. Acho que pro Gauchão não vai ser o grande problema, tendo o Velica para fazer as duas, podendo recuar o Branquinho, o Boquita podendo adiantar um pouco, isso vai equilibrar. Eu acho que para a Série B que a gente vai ter que pensar um pouquinho mais à frente, mas aí a jogada é outra, não. Pro Gauchão eu acho que a gente tá bem servido. Gabriel, qual a tua avaliação também? Cara, eu acho o Rondinelli um bom jogador. Me surgiu até uma empolgação quando especularam o nome dele aqui. Mas eu não acho que seja aquele jogador também que a gente lamenta assim, esse cara vai fazer falta e tal. Eu não acho da mesma forma, do mesmo nível do jogo, acho ele um pouco inferior. Ele ainda tem muito a evoluir, mas não é aquele jogador que a gente lamente muito a não vinda dele. É um bom jogador, mas não acho que vai fazer tanta falta assim na nossa equipe. Só para encerrar esse debate então, sobre o Rondinelli, eu não tenho uma opinião muito formada sobre o jogador, eu acho que para a Série B é um jogador bastante interessante, mas mais me agrada nessa história toda é que o Brasil tentou um jogador que tem mais nome, né? O Rondinelli tem um nome já consolidado, pelo menos na Série B. É um jogador que eu imagino que tem um padrão salarial um pouco acima do que a gente está até acostumado também a pagar para os meias, então isso já me agrada pela forma como o Brasil está encarando essa janela de contratações, né? Então, só pelo fato do Brasil ter tentado, já demonstra uma ambição um pouco maior do que eu via antes. E, então a gente pode ter uma expectativa ainda melhor para quando chegar a Série B, e aí vai depender também, é claro, do desempenho do Gauchão, para ver quais peças o Brasil vai trazer, e com um orçamento um pouco maior para o plantel, para o Brasileirão, dá para imaginar que o Brasil vai buscar peças aí bastante interessantes, que a gente não está acostumado a ver com certa frequência. Então, pelo menos vejo com um ponto positivo. Não veio, mas ficou aí pelo menos a tentativa do Brasil, né, de ter buscado esse jogador no Guarani. Vamos para a próxima pauta, então, aqui do nosso programa. O Brasil que já iniciou a sua preparação, enfim, exames, os treinamentos também estão iniciando. E devido ao pouco tempo de preparação, o Brasil talvez faça apenas um jogo-treino com o famigerado Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. A gente conhece bem, já fez 10-0 no sindicato em outros tempos. E é um jogo-treino, como diz mesmo, né, a expressão. Na opinião de vocês, o Brasil deveria, mesmo com pouco tempo, tentar um amistoso um pouco mais forte, ou realmente não tem tempo hábil e não vai encontrar outros adversários? Lucas, qual a tua opinião sobre isso? Eu tinha dito no programa passado, eu acho que contra o sindicato a gente não consegue tirar muito proveito sem ser os jogadores irem a campo, jogar mesmo, tirar aquela semana de carga física que eles estão tendo, de academia e tudo mais. Mas quanto à questão técnica, não agrega praticamente nada. O problema de tentar um outro amistoso contra outros times são os outros times quererem jogar, né? Porque eu acho que para eles também é mais vantagem não fazer amistoso com a gente e deixar que a gente só joga contra o sindicato e a gente que se ralha, entre aspas. É o problema do calendário, né? Estamos pagando pelo calendário do ano inteiro. Grêmio e Inter pagam também, mas tem 55 times, cada um para jogar o gauchão, e a gente vai ter que se virar com o que dá. Ano passado deu certo. Jogamos contra o sindicato, começamos bem o gauchão. Espero que ano que vem, agora 2019, dê certo também. Gustavo? Eu acho mais incrível que nós não vamos ter amistoso com São Paulo esse ano. Acho que é a primeira vez na década, assim. Eu acho que, sinceramente, eu excluo da memória esses amistosos com o sindicato, porque isso não leva a nada. Que nem o Lucas disse, é só pegar ritmo de cabeçada e coisa, mas nem isso, porque nós estamos jogando com um time que não é nem treinado. Então, eu preferia muito mais jogar um amistoso com São Paulo, pior que seja a situação de São Paulo, ou com Farroupilha, do que jogar contra o sindicato. Para ter uma noção, durante essa semana, agora não lembro se foi quarta ou quinta-feira, o sindicato jogou com o São José e tomou 5 gols do Márcio Jonathan. Então não pode ser levado a sério um jogo desses de forma alguma, né? André, qual é a tua opinião sobre esse jogo-treino?
Eu falei já anteriormente, eu acredito que vai ser simplesmente como se o Brasil estivesse treinando com o grupo de base, porque, claro, os jogadores que fazem parte do sindicato dos atletas são jogadores que já são rodados, que já jogaram Campeonato Gaúcho, dentre outros campeonatos, só que é bem complicado tu definir algo a partir de um jogo contra o sindicato. Tem equipes que já vêm sendo estruturadas para divisão de acesso, por exemplo. Eu queria entender um pouco por que o Brasil talvez não procure uma equipe dessa divisão de acesso para tentar fazer um jogo amistoso, um jogo treino que seja. Eu acredito que agregaria muito mais uma equipe aqui próxima, até mesmo Rio Grande, do que fazer um jogo contra o sindicato, que, como o Gustavo falou, são jogadores que nem treinam. Então, tem equipes aí que estão iniciando a terceirona do Gauchão e já daqui a pouco já vão começar a fase de treinamento. Não sei, alguma equipe deve ter, mas a escolha é o sindicato. Então, acredito que possa ser uma experiência boa, ruim, não sei. É um treino a mais que o Brasil vai ter de preparação para o início do Gauchão. Gabriel, nesse jogo treino, tu vai estar presente no estádio? Cara, eu nem vi o dia ainda, mas eu volto no dia 11, então não sei se eu vou estar presente. Mas enfim, eu acho esses amistosos contra o sindicato uma chatice, acho que não nos leva a nada. A gente podia, por exemplo, trocar o amistoso do sindicato por um outro clube pequeno, como o Pelotas. Não, brincadeira. Mas, por exemplo, um time pequeno do campeonato contra o Aimoré, por exemplo, para a gente ter um teste mais forte. Como está, por exemplo, o sindicato levou 5 gols do Márcio Jonathan e é como se a gente estivesse fazendo um coletivo, na minha opinião. Recuperou o Silvinho, vem pra cima dele, bola com o Gilson, vai pra linha de fundo, ganhou do Silvinho, vai fazer, cruzou, bola na entrada da área, Márcio, voltou, olha o gol pintado, Vamos então à entrevista com o Luizinho Vieira, o maior batedor de faltas da história do estádio Bento Freitas, que gentilmente respondeu às nossas perguntas. A gente não pôde se encontrar presencialmente, infelizmente, né? Mas mesmo assim ele nos respondeu algumas questões e agora participa oficialmente do ChavaCast. Obrigado, Luizinho. E a gente perguntou para ele o seguinte: o que aconteceu na época para ele não ficar mais tempo no Brasil, né? As propostas na época eram muito vantajosas, o Brasil não tinha poderio financeiro suficiente. O que aconteceu? Fala, rapaziada do Chavante. Cara, a proposta na época ela foi muito boa, né, da parte financeira, e foi recusável. E eu saí para o Atlético Paranaense. Tinha uma proposta no primeiro momento por empréstimo e no segundo momento o clube comprou, né, os direitos econômicos, né, então foi bom para todos, né? Na época o Brasil tinha até o interesse em relação à permanência, eu também tinha, mas da parte econômica, né? O Brasil não tinha como sustentar a ideia e por isso o fim do vínculo, né? Naquele momento, entendeu? Faz parte do futebol, né? Houve uma evolução do clube em relação a isso também. E eu fico feliz porque ajudou o clube num certo momento também em relação à parte financeira. A gente perguntou para o Luizinho também, dentre os seus 63 gols, qual o mais marcante? Foram vários gols, né? Mas o gol mais importante foi contra o Juventude, em 97, que a gente, com gol, a gente foi para a semifinal do Gauchão, né? Um jogo típico Gauchão, chuva, casa cheia, e foi um gol marcante no finalzinho do jogo, aqueles jogos estilo que o Brasil gosta, enfim, foi um jogo marcante e principalmente o gol também foi muito especial. Luizinho, como todo mundo sabe, era especialista em bola parada, e a gente perguntou para ele se ele aprendeu com alguém, se ele treinava muito, se ele, enfim, se inspirava em algum jogador no início de sua carreira.
A questão da bola parada eu sempre treinei muito, né? Mas muito mesmo. A questão até de ir pro estádio sozinho para poder treinar nos dias de folga. Mas um jogador que me ajudou muito na época foi o Nardella. Foi ídolo no Joinville. Trabalhei com ele no começo da minha carreira, ele já no final da dele. E ele sempre me passou algumas coisas importantes para poder... mas muito em cima da repetição. E eu treinei para poder chegar em alto nível, justamente porque existia sempre uma troca de energia com o torcedor, né? E eu me sentia até na obrigação de treinar, de trabalhar, para chegar na hora da falta, no momento especial, estar pronto para poder ajudar o Brasil a fazer os gols. Depois do Luizinho jogador, temos o Luizinho treinador, que inclusive treinou o Brasil. A gente perguntou para ele sobre essa experiência na Baixada. Na época o Brasil era líder, inclusive, quando ele deixou o comando do Grupo Rubro-Negro em 2012. E a gente perguntou também a experiência dele atualmente. A minha carreira como técnico, ela foi embasada em alguns técnicos que a gente extrai a gestão diária, né? E alguns deles, o Abel Braga, o Muricy Ramalho, que eu trabalhei, o Hélio Vieira, Sérgio Ramírez, Vadão, enfim, o conhecimento desses profissionais, e eu fui me moldando também para poder alavancar minha carreira como técnico, né? Além da experiência de tudo que eu vivi dentro do futebol para ter essa formatação, né? O Brasil foi especial, a minha passada pelo clube, até pela minha identificação com o Brasil. Foi uma pena ter saído dentro de uma ideia que eu coloquei na mesa, né, de fazer um trabalho a longo prazo, de poder contratar jogadores que têm um perfil de representar o clube. Justamente que eu vivi dentro desse clube, eu procurei colocar como técnico, e todas as ideias, a formatação dessa ideia, a gente começou em 2011, né, a alavancar esse projeto. Para citar o Leandro Leite, que eu tive uma participação direta na contratação dele, e é um atleta que começou lá com a ideia em 2012 e tem um vínculo até hoje no Brasil, justamente porque tem um perfil, né, para representar a camisa do Brasil, né? Então, eu acho que o processo era esse, de trabalhar a longo prazo, e depois o Rogério fez um trabalho excepcional, né, que conhece bem o clube também, sabe como é que funciona, e principalmente da continuação de uma ideia e da formatação do perfil dos atletas. Isso é muito importante. Eu fico satisfeito de ter começado uma ideia lá atrás, né? E o clube também seguiu essa linha, e por isso que tem o sucesso que tem hoje. O Gauchão de 97 foi muito especial para o Luizinho Vieira. 22 jogos, 16 gols. Dentre eles, o que a gente perguntou para ele, né, sobre o campeonato, suas principais lembranças, e também a gente lembrou daquele pênalti perdido contra o Grêmio na semifinal no Olímpico. Eu sempre, desde o primeiro momento que eu cheguei dentro do Bento Freitas, eu me senti em casa. Isso é muito importante. E eu cheguei em 95 e em 97 culminou com um grande campeonato, né? Me sentia muito bem, com confiança para poder fazer todos os jogos, e por isso, até pela campanha desses 22 jogos com 16 gols, que me levou aí do Brasil direto para o Atlético Paranaense, né? Para depois firmar um contrato lá e ficar durante 7 anos dentro do Atlético Paranaense. Isso foi fundamental, mas sempre ressaltando essa troca de energia, que o torcedor sempre me deixou me sentindo em casa e me apoiava para poder trabalhar bem, e eu assimilei bem isso, né? E por isso sempre trabalhei muito, né? Essa é uma palavra importante. O trabalho
no dia a dia para poder chegar nos jogos e representar bem o que o torcedor queria. E por fim, a gente perguntou se teve algum contato aí do Pelotas para ele trabalhar lá. E se ainda não houve, como é que ele lidaria com essa situação que eu já comento, lamentável, né? O Pelotas fez um contato quando eu ainda jogava, né? Se eu não me engano, foi em 2004, mas até pela minha história dentro do clube, era inviável a minha ida para o Pelotas, né? E hoje eu lido com isso muito fácil, porque mesmo havendo algum tipo de convite para o Pelotas, e eu sempre respeitei muito o clube em relação a tudo que a gente viveu e foi adversário, né? E não tem como aceitar nenhum tipo de convite. Isso não pode acontecer o convite, pode, porque trabalho com futebol e isso a gente está pode acontecer, mas não vou aceitar. Isso é bem fácil para mim em relação a algum tipo de trabalho, e queria ressaltar isso. Eu acho que o respeito pela instituição do Pelotas, ela sempre vai existir, né? Nada contra o clube, mas principalmente a ética que eu tenho com o Brasil de Pelotas, a minha história com o Brasil de Pelotas, ela me impede de poder trabalhar no Pelotas, né? E eu acho que um clube precisa do outro. Isso é muito importante. O Pelotas ficou algum tempo na segunda divisão e agora voltou, e eu acho que tem que se permanecer na primeira divisão e procurar dentro do campeonato nacional e subindo de divisão para poder justamente chegar no nível que o Brasil está, porque um brapel é sempre o brapel, então não tem como fugir. A cidade respira isso, e todo o estado gaúcho respira esse clássico. Então e o Brasil hoje se coloca num patamar gigantesco a nível nacional, e seria bom esse brapel em alto nível, né? Então, agora sobre o convite, é simples, né? A minha história ela impede de poder um dia defender as coisas do Pelotas, até por respeito a toda a nação chavante. Obrigado, Luizinho Vieira. Grandes respostas. É um ídolo da Baixada. Para muitos, o maior ídolo que já passou no estádio Bento Freitas. Lucas, como é que foi mandar as perguntas para o nosso grande Luizinho Vieira? Sensacional, né? Respondeu as perguntas no mesmo dia, bastante receptivo. Eu acho que ele queria que eu enviei as mensagens pós-Natal, acho que ele queria que eu mandasse antes até, né? Totalmente paz e amor com a gente. E para mim o Luizinho só não é mais ídolo que o Milar, né? Então, pro cara não ser só mais ídolo que o Milar, o cara é realmente muito ídolo. Ele respondeu o melhor gol dele que ele já fez, né? Pra mim foi num brapel de falta na Boca do Lobo. É incrível aquele gol. Eu era criança, tinha 4 anos e consigo lembrar direitinho daquela falta. E o cara é foda, não tem nem o que falar. E se o Luizinho quiser mandar uma camisa, tamo aí, né? Rapaz, o Lucas tá garimpando camisa com os entrevistados. Em todas as entrevistas. Mas se ele ganhar, né? A inveja vai ser grande. Ele vai mandar uma camisa do Luverdense agora pro Lucas. Aproveita e tu responde já, Gustavo. O que tu achou aí das respostas do Luizinho? Não, fantástico. Um cara que é extremamente acessível, já tendo uma história tão longínqua pro clube, assim, né? Quer dizer que ele marcou muito. Eu, infelizmente, não vi o Luizinho jogar. Quando ele estava no Brasil, eu estava no saco do meu pai ainda, então... mas mesmo assim, ele tem esse status de ídolo por tudo que a gente acompanha, por tudo que a gente vê ele vivendo no Brasil, por ele ter passado como treinador. É fantástico ter uma pessoa tão acessível e que se importa tanto ainda com o clube depois de todos esses anos passados por aqui. Eu acho que isso é a definição de um ídolo. André, chegou a ver o Luizinho jogar? Como é a tua avaliação também da entrevista dele? Cara, eu não me recordo, assim, de ver o Luizinho jogar, mas eu cresci ouvindo sobre o Luizinho, o meu pai fala do Luizinho até hoje, e eu acredito que todos nós aqui tivemos uma pessoa próxima que falou do Luizinho pra gente, então é um ídolo, ele nunca vai deixar de ser. Pra mim poderia, se o Brasil quisesse hoje fazer 5 estátuas de 5 jogadores no estádio do Bento Freitas, uma delas teria que ser do Luizinho.
Foi um cara que marcou muito a história do clube, vai ser sempre lembrado, as entrevistas foram ótimas, ele se mostrou super acessível, então o ídolo tem que ser dentro e fora de campo, né? A gente vê vários jogadores aí hoje na atualidade sendo tidos como ídolos, mas fora de campo são uns babacas, então o Luizinho é um cara legal, é um cara que respondeu as perguntas de uma maneira muito boa e a gente pôde conhecer um pouco mais dele também e da história dele como treinador. Então foi bem bacana a participação dele. E pra ti, Gabriel, tu que é o mais novo daqui, né, do grupo, como é que tu avalia também as respostas do Luizinho? Cara, achei essa entrevista do caralho. Pra mim que felizmente não tive a oportunidade de ver o Luizinho jogar, eu sempre escutei meu pai falando do Luizinho. Pra mim, ele é o maior ídolo do Brasil pro meu pai, né? Pra mim, que já é da nova geração, pra mim é o Milar, mas pra ele, pra muita gente, o Luizinho é o maior que já vestiu a camiseta do Brasil. Eu sempre pesquisei muito sobre a história dele. Pra quem é da nova geração como eu e nunca viu os gols do Luizinho, no próprio canal do Colecionador Chavante, aquele puta acervo, tem 20 minutos só de gol do Luizinho pelo Brasil. Quem não viu ainda, cola lá pra ver. E do caralho, as respostas dele, pra ver o carinho que ele tem pelo Brasil. E ele sabe toda a admiração que a torcida do Chavante tem por ele. Sensacional. Então agradecer novamente o Luizinho Vieira pelas respostas, né? Acho que os guris disseram tudo. Eu não tenho uma memória tão vívida do Luizinho jogando, mas até o Milar jogar era só Luizinho como ídolo. Assim, o maior ídolo, né, que o Brasil tinha naquele momento. Nos ajudou muito, cobrou muitas faltas e foi um jogador que o Brasil comprou do Glória de Vacaria. Então, outros tempos, né? Imagina encontrar um Luizinho assim, perdido aí no interior. Hoje, se o Luizinho fosse jovem, estivesse começando hoje a carreira, imagina jogar uma Série B com a gente, seria fantástico. Então agradecer pela humildade, então pelo carinho também com a gente e por ter participado do ChavaCast. Para nós foi uma honra muito grande a presença do Luizinho. Então, pessoal, vamos encerrando mais esse programa. A gente que já trouxe muita novidade. Convidamos vocês a ouvirem na próxima semana mais um episódio com informações do Brasil. A gente vai sempre tentar trazer entrevistados, seja torcedor, assim também como ex-jogadores e até atuais jogadores, como foi o caso desse episódio. A gente agradece as curtidas no Facebook, no ChavaCast. E é isso aí. Lucas, obrigado pela presença. Volte sempre. Muito obrigado e muito obrigado ao Luizinho de novo. E dizer que eu perdoo ele pelo pênalti contra o Grêmio. Eu chorei muito aquele dia, ouvindo no rádio, eu era criança, mas ele chorou bastante e ele não se preocupe que ele tá perdoado. Leon Sanguiné, que também não pôde participar do nosso programa, mas mandou um áudio aí, desejando feliz ano novo para todo mundo e comentando rapidamente sobre o Brasil. Olá pessoal, falo aqui diretamente do Paradouro Grill, na cidade de Cristal. Estou indo para Santa Catarina passar Réveillon na casa da minha irmã. Esse áudio, na verdade, é para desejar um feliz 2019 para a Chavantada, desejar que seja um ano de muitas conquistas para o nosso time. Acho que a expectativa de todo mundo é boa para esse ano, apesar das turbulências iniciais e também que vão percorrer o ano inteiro, que a gente sabe que elas vão acontecer, né? Mas a gente tem esperança sempre de que seja um ano bom e para isso tomara que o gauchão comece já muito bom. Feliz 2019 a todos, principalmente a família ChavaCast. Até mais. Gustavo, obrigado novamente. Espero que volte no próximo episódio. Obrigado, muito obrigado a todos que ficaram esse tempo aí ouvindo um pouco de corneta, mas até que a gente foi tranquilo hoje. Acho que o Brasil está bem encaminhado e a gente vai fazer um bom gauchão, se Deus quiser. Um abraço a todos. Gabriel, obrigado pela tua estreia. Volte sempre. Valeu, Pedro. Valeu todos os meninos. Já comprei minha cadeira cativa aqui. Não saio daqui mais. Enfim, um feliz 2019 para todos nós rubro-negros, né? Um abraço e até a próxima. André, obrigado pela presença. Eu agradeço participar mais uma vez do nosso ChavaCast, então queria desejar um abraço para toda a massa rubro-negra e todos os torcedores simpatizantes desse nosso clube do coração e que vamos estar aqui no ano que vem, na próxima semana, para poder participar de novo e falar um pouco mais do nosso clube. Um abraço. Grande abraço e próximo episódio só no ano que vem. Ô, piada boa. Uma piadinha sem graça. Toca o hino do Brasil, toca o hino do Brasil. Peraí, vamos ver o que o Europa vai falar. Pra semana que vem vamos fazer.
As 5 estátuas que nós vamos fazer a votação interna no ChavaCast, as 5 estátuas que nós vamos levantar no Beto Freitas. Essa é boa, hein? Valeu, pessoal, até mais. Por si